Bom, só aguardar o pessoal entrar, que eu já começo a nossa live de hoje. Só um minutinho, deixa eu só organizar umas coisas aqui. Bom, boa tarde, pessoal. Assim que o pessoal for entrando, a gente vai conversando. Bom, hoje é a minha segunda live do dia, porque eu diferencio as lives de sexta-feira e as lives de domingo, né? Domingo, como o próprio nome já diz do quadro, é cerveja com Marcel Cidades, ou seja, a gente discute assuntos específicos da nossa região, né? No caso, hoje vai ser uma discussão sobre a cidade de Santos, sobre um problema social, que é a situação dos moradores de rua. E nós, com base nessa temática, a gente vai conversar sobre o documentário A Rua Fala por Si, da Ornella Rodrigues, que é uma, uma pessoa de Santos que vem contribuindo muito para a nossa cidade. Aí eu já vou apresentá-la e colocá-la na tela. Então, hoje o tema é sobre o documentário A Rua Fala por Si Só. Por si, quer dizer, né? Esquece o só. A Rua Fala por Si. Então, é um documentário de Ornella Rodrigues. E quem é Ornella Rodrigues? Ornella Rodrigues, ela nasceu em Santos, no bairro do Estuário, onde reside atualmente. Se tiver alguma atualização aqui, eu vou pedir para ela me corrigir assim que eu colocar lá na tela. Ela é militante dos direitos humanos, iniciou sua militância como colaboradora da Casa de Cultura da Mulher Negra de Santos, foi voluntária nos núcleos Educafro da Baixada Santista por 7 anos, ministrando aulas de literatura e redação e coordenando ações de enfrentamento ao racismo institucional. Colaborou com a formação dos conselhos municipais de juventude das cidades de Santos e São Vicente, ocupando a cadeira de mulheres negras. Educadora social, atuou em projetos sociais em comunidades da Baixada Santista, produzindo cultura e socializando conhecimento. Atualmente, ela se dedica à produção literária e na produção de trabalhos de fotografia com foco na acessibilidade, em pessoas invisibilidades e na identidade feminina. E é nessa questão das invisibilidades que o documentário vai gravitar, né? Ela desponta como uma voz singular em nossa região. É uma expoente desse que talvez seja o mais importante fenômeno editorial brasileiro contemporâneo, a literatura de mulheres negras. Ela é formada em letras na Universidade Católica de Santos e tem especialização em psicopedagogia na Universidade Santa Cecília, na Unisanta. Ela atualmente é uma das 13 artistas integrantes da incubadora de criatividade, a colaboradora desenvolvida no LabX, Laboratório Santista. Então, para discutir o tema propriamente dito e o documentário, né, eu apresento aqui, coloco na tela a Ornella Rodrigues. Então, quero dar boas-vindas a você e passar a palavra para você fazer algumas considerações iniciais, suas motivações de estar aqui nesse domingo à tarde discutindo
um tema muito importante e apresentando esse documentário que vai trazer grandes contribuições para o tecido social, tanto da região aqui da Baixada Santista, como para o país, né? Pode fazer algumas considerações. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui com vocês nesse domingo ensolarado, nesse feriadão peronomútil, né? Principalmente para quem está aqui na quarentena e respeitando, né? Principalmente a vida humana, né? E, enfim, me chamo Ornella Rodrigues, eu sou santista, né? Eu me considero uma multiartista, trabalho com diversas linguagens, né? Sou escritora, sou poeta, sou fotógrafa, né? Trabalho com a questão da identidade, principalmente dentro do que me atravessa enquanto mulher negra, mulher de candomblé, a busca por identidade e a busca por esse processo de autoconhecimento é que me fez abraçar as artes com mais afinco, com mais vontade. Né? Fui sempre militante dentro das causas dos direitos humanos, né, na questão racial, feminista, desde que me conheço por gente. Então, eu acredito que a arte ela precisa ter esse cunho de ativismo e principalmente de mudança de mundo, mudança de olhar, mudanças sobre mentalidades, né, principalmente no que a gente está vivendo agora, que é um retrocesso, né, de direitos, um retrocesso dentro das políticas públicas que envolvem as artes. Então, a minha vida e a minha arte por si só, ela é uma resistência, né? Eu me considero uma mulher artista que mesmo que eu não precise, né, que eu acredito que eu não precise mesmo levantar bandeiras, porque o meu corpo e a minha existência já é por si só um ativismo, né? Eu acredito muito nisso e eu luto muito por isso. Bem, começar a falar um pouquinho sobre a minha trajetória. Eu comecei principalmente da área de direitos humanos, né, com esse recorte racial, quando eu trabalhei na Casa de Cultura da Mulher Negra no ano 2000. No ano 2000, eu conheci Alzira Rufino, que é uma das mulheres mais importantes da Baixada Santista, mulher que trouxe, né, o debate sobre a violência contra a mulher, que trouxe o debate sobre a questão da delegacia da mulher, né, que falava sobre os recortes que eram necessários para se tratar da violência, as políticas públicas que tratariam sobre a violência doméstica, né? E aí, nesse universo é que eu fui começar a entender qual que era o meu papel, no meu lugar no mundo, né? Vindo de um lugar de periferia, mas não entendendo o quanto era importante a minha existência e quanto é importante eu ter esse meu espaço de luta, né? A invisibilidade das mulheres negras ela se dá justamente porque a gente não se reconhece primeiramente como um sujeito de direito, porque isso é negado desde o início, desde o nosso nascimento, desde que a gente se entende por gente, né? Então, quando eu conheci a Alzira, eu comecei a perceber o quanto era importante a minha militância, o quanto importante era eu me colocar, eu ter estudado, né, eu ter buscado os meus direitos. Então, esse foi o meu caminho, esse foi o meu início. E aí, logo depois, em que eu estava na Casa de Cultura, eu conheci Vera Lúcia Oscar, e a Vera, ela tinha acabado de trazer o Educafro para a Baixada Santista com a Valdenir Barreto, que também é uma outra amiga muito querida. As duas trouxeram o Educafro para a Baixada, primeiramente no Guarujá, depois em Santos. No Guarujá, precisamente no Morrinhos, né? E ali em Vicente de Carvalho também tinha também, mas principalmente no Morrinhos.
E aí eu comecei a entender também que, para além da questão que envolvia ser mulher negra, eu tinha outros atravessamentos, né? Porque falar na questão da violência era, sim, um ponto de partida, mas eu precisava de mais, eu precisava de pensar em políticas públicas. E quando eu estive no Educafro, eu entendi que era necessário a gente pensar nesse recorte de classe e gênero, né? Esse recorte que é imprescindível para que a gente pense em políticas para a população negra, né? Entender que essa cadeia, né? Esse triângulo, né? Em que o homem branco, hétero, cis está no topo, né? Nós estamos na base da base, a mulher negra está na base. Mulher negra não tem acesso, então ela sempre está em lugares em que ela é marginalizada, ela não está, né, ela está marginalizada, no caso, né, ela não é marginalizada, ela está sendo marginalizada. Então, a partir disso, nessa vivência, né, que eu acredito que esse foi a base da minha formação, eu compreendi que a militância era um lugar em que eu estava sempre na trincheira, que eu precisava sempre estar ativa, que eu precisava sempre estar na linha de frente. E eu sempre estive na linha de frente. Mas eu tinha outros anseios, né? Eu acho que eu deixei esses anseios, eu deixei que a militância tomasse a frente desses anseios. E chegou em determinado momento em que eu entendi que eu precisava também me expressar de outras maneiras. E aí a arte veio justamente para isso. E a poesia chegou nesse momento, né, em que eu já estava muito cansada, né, porque a militância, ela cansa, ela nos esgota, principalmente quando a gente vê que a gente está embraçadas o tempo inteiro, né, e lutando contra uma corrente muito forte de racismo, né, de discriminação, né, eu pude perceber o quanto eu sofria racismos cotidianos, eu não enxergava, e isso me adoeceu profundamente. Então, a poesia, para mim, foi uma válvula de escape, foi um momento em que eu me aproximei para que eu pudesse falar sobre coisas que não necessariamente era o racismo que me atravessava, mas também, né? Também. E aí comecei, dentro da escrita, a escrever cotidianamente. Eu tinha, e tenho, inclusive, né, ele está online ainda, um blog de poesia chamado Ensaio sobre Poesia. E, enfim, essas poesias ficavam lá como um diário, né, algo que eu precisava escrever cotidianamente. Então, dentro desse processo de escrita cotidiana, eu fui me aproximando da poesia. E aí eu fui participando de, de processos de sarais, de encontros de literatura de mulheres, encontros de pessoas que escreviam também de maneira independente, principalmente, né? Porque o mercado literário ainda é um mercado branco, ainda é um mercado para homens, principalmente para homens brancos, né? Aí a gente tem esse recorte muito claro, né, que a literatura e a poesia, principalmente a literatura, é feita para pessoas brancas. E aí eu comecei a entender, né, que o que eu escrevia necessariamente ela não tinha necessidade de mercado, não tinha nunca tive uma necessidade de ser publicada. Eu queria ser lida, ainda quero ser lida, né? Eu acho que a minha vontade é que as pessoas alcancem a minha poesia e se afetem dela, né? Eu não quero, obviamente que dentro de uma questão mesmo de aproximação, vender livros é muito bacana. Você sente que as pessoas querem um pouco de você em casa. Eu me sinto muito feliz por isso, né? Mas não necessariamente é isso que me move quando eu escrevo, né? O que me atravessa muito mais
é estar com as pessoas, né? E estar com elas, e o meu livro estar na casa delas, para mim, é muito, muito mais importante. Eu lancei o livro Como Domar um Coração Selvagem em 2018. E em 2018 eu tinha passado por vários processos, né, de reconhecimento enquanto artista. Você citou o Labs, né? Foi um processo que eu passei enquanto artista, né? Enfim, que foi um momento da minha vida, mas não estou mais, e como tudo na vida é processos, então esse foi mais um processo que eu tive, né, enquanto reconhecimento do meu trabalho e me reconhecer enquanto artista, né, mas esse processo em si, ele já estava acontecendo já há muito tempo dentro de mim, né, mas falar sobre ser uma mulher negra artista nesse território, nessa cidade, nessa Baixada Santista, é falar também de da gente não ter oportunidades enquanto artista, né? Da gente não ter visibilidade enquanto artista, né? Das pessoas não terem essa aproximação sobre o nosso trabalho, né? E aí você ter que o tempo inteiro, né, se manter ativa, né, se manter ali produzente, né, criativamente, né, dentro desse contexto, principalmente de pandemia, é muito cruel, é cruelíssimo, né? A gente tem uma falta de oportunidades, uma falta de editais, né? E a falta principalmente de trabalhos, né? Eu sempre tive trabalhos formais, né? Mesmo como educadora social, que é o meu trabalho em si como arte educadora e trabalhando em projetos sociais, esse sempre foi o meu trabalho em si mesmo, né? Fora os trabalhos mesmo de mercado, né, com recepcionista, telemarketing, vendedora, enfim, é o que nos sobra para a sustentação do nosso trabalho artístico, né, e para a sustentação realmente da nossa vida, né. Então, enquanto artista, a gente está sempre numa luta diária, né, de sustentabilidade, né, de que a gente realmente não tem um suporte que é necessário, né? A política pública de cultura, ela não abraça o artista na sua integridade, né? Ela somente abraça pontualmente em alguns momentos, mas isso não dá sustentabilidade ao artista. Então, o artista precisa ter um plano de carreira, ele precisa estar sempre se produzindo, precisa estar sempre antenado, ele precisa estar sempre pensando em outras possibilidades de sustentabilidade que não seja simplesmente a arte, né? A arte pelo fazer da arte, né? E isso realmente atrapalha muito o nosso desenvolvimento. Enfim, eu acho que para falar um pouco sobre mim, resumidamente é isso, né? Esses processos em que a gente tem vivido nesse momento, que falam sobre as nossas escrevivências, né? Que nada mais é do que a escrevivência nada mais é do que do que relatar cotidianamente o que a gente passa enquanto indivíduo, né? E é isso então que eu acredito. E aí a gente pode desenrolar no doc. Já vamos entrar nele já. Não, é muito importante o seu trabalho, a sua praxis, né? Porque, principalmente na atual conjuntura, onde há um desmonte na cultura, né? Então, acho que essas manifestações culturais têm que ser valorizadas, e também num país que o racismo é estrutural, também é de suma importância mulheres como você está tendo essas ações que vão inspirar outras, e com isso, com certeza, ocorrerá uma transformação no tecido social. Antes da gente entrar no documentário, eu queria que você falasse um pouco. Eu vi que você tem se dedicado ao estudo sobre o corpo invisível, a dança, por meio de uma performance que está em Sim. construção, eu acho, ou já é Tsunami. Se você puder falar um pouco sobre esse seu projeto, só para a gente entender um pouco. E antes disso, só colocar o seu blog Sim. aqui na tela. É esse daqui, né? Ensaios sobre poesia, é isso? Blogspot.com, é esse? Isso.
Isso. Tá, então, quem quiser acessar, o blog dela tá aí. Eu andei lendo algumas poesias que daqui a pouco eu vou falar aqui. Mas antes disso, fala um pouco desse projeto de Tsunami que você está em desenvolvimento. Massa. O projeto de Sumani, ele é um projeto de corpo, de dança. Assim, falar sobre a dança para mim é muito prazeroso mesmo. Assim, sempre fui muito da dança, sempre dancei desde pequena e gosto muito. Já tive experiências com as mais variadas formas de dança, desde não no clássico balé, mas dentro da dança contemporânea, eu acho que eu acredito que o mais esteja dentro desse perfil, até porque, assim, eu gosto de experiências em que o meu corpo esteja livre para se movimentar, né? Eu acho que tudo que exige uma certa normativação ou até mesmo muito rigor me deixa um pouco, não me atrai, assim, na dança. Então, eu comecei a pensar sobre a performance do Tsunami, né, a partir das poesias que eu tinha feito sobre o mar, né, e a minha ligação com o mar. E aí eu fiz um ensaio com, com, com o fotógrafo Maurice Pirotti em 2017. E aí, a partir desse ensaio, eu comecei a conversar com a coreógrafa e bailarina maravilhosa, que é a Célia Faustino, e ela começou a me abrir, expandir a minha mente para a dança, né? Dentro dessa questão da improvisação, do contemporâneo. E eu comecei a entender o quanto o meu corpo, que não é um corpo da dança em si, normatizado, né? Que não é um corpo que passou por processos, né, entre balé clássico e etc., como esse corpo pode se expressar. E aí, dentro dos encontros com a Célia, eu comecei a perceber que todo o meu processo de encontro com a dança já em si algo que poderia ser performado, né? E aí eu comecei a buscar, dentro das minhas referências, a dança de orixá, porque dentro da minha religião, que é o candomblé, a dança ela é importante dentro desse processo de ritualística, né? Então eu comecei a incorporar isso, né, na dança que eu faço, que eu acredito que não tenha nome, que não tenha necessariamente um conceito. Porque é uma dança que eu acredito que é feita por um corpo que é livre, né? Eu acredito nesse corpo livre, eu acredito nesse corpo que ele se movimenta conforme a natureza. Então, eu tenho performado sobre o que o meu corpo é nesse mundo, que é um corpo gordo, que é um corpo grande, que é um corpo que realmente ocupa um espaço e que ele se faz presente, né? Então, todo o movimento que eu faço é sobre esse lugar onde eu ocupo, né? E aí surgiu essa ideia de se fazer a performance em si, que foi o Tsumani, que foi feita na praia durante o ano de 2017. Foram feitas várias performances livres na praia e que foi fotografado pelo Maurice Pirotti. Foram várias, inclusive eu fiz algumas no centro de Santos, na Praça Mauá, mas eu acho que culminou mesmo quando eu fiz a performance Encontro com minha amiga, que é atriz e poeta também, que é a Juliana do Espírito Santo, que foi uma performance em conjunto que foi o Aporto de Sumani. Ela tinha uma performance de dança chamada Aporto, uma performance de dança e poesia,
e eu tinha essa performance de Tsunami. Então, nós juntamos as duas performances, e essas duas performances se tornou um encontro. Que foi lindo, que foi perfeito, porque a gente fez na Bacia do Mercado, e aí, assim, a concepção justamente desse encontro de águas, desse encontro de naturezas, se deu nesse lugar. Então a gente reverberou isso, né? Desse corpo ser livre, desse corpo poder dançar da forma que ele achar que tem que ser feito. Não normatizado e não impor regras desse corpo para ser dançado. E aí a minha performance fala sobre isso mesmo. Óbvio que tem um contexto poético, porque a maioria da performance que eu faço tem uma poesia e eu produzo poesias enquanto eu faço a performance. E aí, enfim, eu trabalho sempre com a possibilidade de juntar as duas coisas, né? De impossível, então, juntar três coisas, né? Tanto que eu fiz um vídeo sobre a performance, está no meu canal do YouTube, junto com um documentário também. Tá um trechinho do vídeo, que foi ali um momento também que eu fiz ali em frente ao mar. E é isso, assim, eu tenho um cenário, e o meu cenário é o mar, e eu sempre danço para o mar e danço com o mar. Eu acredito que isso faz parte do que eu sou. Não, perfeito. Então, pelo que a gente pode perceber, esse esse projeto Tsunami, né, também é uma desconstrução dos padrões, né, da questão do corpo, esse corpo padronizado que a sociedade tenta Sim, definir, né? eu acho que para além disso, da questão da Bom, antes, padronização do né, corpo, eu acho que é também claro. a padronização da questão da dança em si, né? Quando a gente vê performances de dança, quando a gente vê pessoas dançando, artistas dançando, existe um corpo ali. E geralmente esse corpo é magro, geralmente esse corpo é um corpo atlético, né? É óbvio que, dependendo de algum processo artístico, esse corpo precisa ser resistente, mas ele não precisa ser um corpo magro, né? Então, acho que para além disso, a gente tem várias camadas para se falar quando a gente se fala desse corpo que dança. Entendi, não, perfeito. Deixa eu colocar só então, o seu canal É o Ornella aqui para o Rodrigues no pessoal, YouTube. caso o pessoal queira tá no, eu coloquei o link nos comentários do canal. Aí quem quiser dar uma visualizada lá, se inscrever, curtir, compartilhar o canal, ver os vídeos dela. Esse ensaio tá lá, né, do Tsunami. Sim, O documentário também está lá, enfim. Aí quem quiser tá aí nos comentários do canal. Tá, deixa eu só cumprimentar o pessoal que chegou aqui, aí a gente já vamos para a próxima etapa. Bom, beleza. boa tarde, Daniele, seja bem-vinda. Aí tem uma pessoa aqui que eu não sei se eu vou conseguir falar o nome dela, mas peço desculpas, né? Chaitânia, seja bem-vinda. Caso não seja essa pronúncia, alguém me corrija aí, por favor. Suzy, boa tarde. Suzy, seja bem-vinda. Ela, a Chaitânia, de novo. Orlena Inspiradora, Guerreira Diva, seja bem-vinda. A Obrigada, Camila, Sharon. a Camila Passatuto, Grande Ornella, seja bem-vinda, Camila. Bom, então, eu quero falar você escreveu no pós-fácil do livro do jornalista Leonardo Poleto, que eu acabei esquecendo de anotar o nome do livro, mas aí você fala qual foi o livro, mas está no pós-fácil desse livro, desse jornalista. Uma frase que você colocou da seguinte forma: a poesia é uma forma de exterminar meus fantasmas, de colocar um pouco da minha vivência enquanto mulher negra, gorda, fora de padrão, principalmente nessa sociedade tão normativa e cheia de rótulos. Então é praticamente isso que você estava falando, né, dos padrões. Acho que essa Sim. frase cai muito bem agora, nesse contexto. É, Eu não anotei o nome do livro, não sei se você sabe de cabeça o nome do livro que você escreveu esse pós-fácil, desse eu jornalista. acredito,
eu desconheço essa publicação, mas provavelmente o Léo ele fez um trabalho jornalístico solicitado, se não me engano, pelo Instituto Procomum. Então, acho que esse livro, na verdade, ele faz parte de um trabalho que foi feito pelo Instituto Procomum e no qual, naquele momento, né, em 2018, eu acredito, eu estava passando pelo processo lá de imersão, então acho que ele colheu esse depoimento meu e ficou no livro. Ah, entendi. Enfim, Então tá. isso. Mas tá, Mas é foi muito isso, boa essa. assim, eu acho que cada um tem um processo, né, para que a poesia ou a escrita encontre. Para mim, o processo de escrever ele é extremamente visceral. Ele não vem eu vou sentar hoje na cadeira e eu vou escrever. Não é assim que funciona, pelo menos para mim. Eu entendo que existem escritores que tenham essa facilidade, talvez, eu não sei, mas para mim a poesia ela vem de uma necessidade. Eu digo que ser poeta para mim não foi uma escolha, é a minha condição de sobrevivência. Para mim, escrever é o ponto de partida para que eu possa digerir os meus sentimentos, para que eu possa reconhecer esses sentimentos, para que eu, de alguma maneira, possa tirar de mim o que me sufoca ou aquilo o que e não necessariamente até que me sufoque, mas que eu possa me declarar, para que eu possa me exaltar, para que eu possa de alguma maneira externar um amor, né? Tudo que é sentimento que inunda aqui dentro sai poesia, né? Então essa é a minha condição. Então na época eu escrevi, né, que é o fato de eu ser gorda, de eu ser negra, mas isso também é o que eu sou, né? É o que eu, aonde, é a ponto de partida da onde eu me reconheço, né? Então isso que eu sou é o que faz a minha escrita. Não existe outro lugar da onde eu possa me expressar que não seja esse, que é esse lugar onde eu estou, esse lugar que eu sou, né? E, enfim, a poesia para mim parte desse lugar, desse único lugar. Oh, perfeito. Deixa eu ler outra aqui, ó. Minha poesia sai do coração, sangrando, batendo, acelerado. Tudo que escrevo é vivo, intenso. Nada é abstrato. Outra. Ser poeta, negra, resistir quando o desejo é apenas viver. Aí, agora, antes da gente entrar novamente no documentário, eu queria falar, você publicou um livro, né, Como Domar um Coração Selvagem. É a sua primeira coletânea, né, que reúne 74 poemas e foi editado pela editora Fractal, de São Paulo. Isso. Eu vou, antes de você falar sobre o livro, eu vou só ler um poema que está nele, eu li, achei muito interessante. Aí você já comenta esse poema e fala sobre o livro, e se quiser também falar sobre algum poema que você goste muito, vamos lá, deixa eu ler esse aqui. Ó, andava sozinha pelo jardim, falava com as plantas, cumprimentava as flores. Magrela e faceira, é o que me disseram, devia ter uns 5 anos. Me lembro de vagos momentos, rezas, benzimentos, tranças nos cabelos, algumas fotos antigas e uma tia-avó de pele escura. Nunca percebi minha cor, preta ou branca, só o que estava na certidão parda. Como meus irmãos, mas eu não me parecia com eles, nem com meu pai ou minha mãe. A infância e a adolescência foram cruéis. Gorda, feia, fedida, era o dia a dia, me escondia junto com os rejeitados. Me sentia sempre sozinha, mas o tempo colocou no meu caminho mulheres poderosas, na hora e no momento certo. Uma delas me disse: Você é negra. Outra: Você é livre. E depois outra: Você é filha de orixá. Empoderada por elas e muitas, meus olhos se abriram. Descobri o racismo, o machismo, a intolerância, que fui e ainda sou silenciada, polida, negligenciada, mas agora tenho voz e ela não se cala. Então, passa a palavra perfeita esse
um poema, passo a palavra para você para falar sobre o livro, sobre esse poema e sobre outros que você deseja falar nesse momento agora. Esse livro, ele é uma coisa, né? Enfim, esse poema, ele abre o livro, né? Eu acho que ele resume um pouco do porquê eu acredito que o meu coração é selvagem, né? Todo mundo me pergunta, mas por que não só colocar coração selvagem, né? Por que você colocou esse título, né? Como domar um coração selvagem? É uma pergunta. Eu falo, assim, não é uma pergunta, né? É um manual. É um manual de sobrevivência. Ou de como esse coração sobreviveu 41 anos, né? Que é a minha idade de hoje. Esse poema abre para falar sobre essa infância que a maioria das mulheres negras, e principalmente das mulheres que são oriundas de lares miscigenados, como eu fui, né, se enxergam, né? O meu pai negro, minha mãe branca. Então a gente, desde pequena, a gente não entende muito o que é, o que a gente é, né? A gente não tem essa referência de família preta e nem de família branca. A gente vive num limbo, não é assim? E as poucas referências negras que a gente tem, e no meu caso era essa avó negra, era algo muito difícil acessar, né? É difícil porque o racismo, ele é cruel demais. Cruelíssimo. Foi cruel com a minha avó paterna, foi cruel com o meu pai, foi cruel com as minhas ancestrais negras, né? A parte branca da família está lá muito bem, obrigada. Ninguém teve problema nenhum, né? Nenhum, inclusive, né? Inclusive, quando chegaram, já tinha terra, já tinha tudo bonito ali, estava lá cultivando lá as suas hortaliças, ou seja lá o que for, e estavam muito bem, né? E aí, mas a parte da família preta não. E eu só realmente entendi esses processos de racismo que eu vivi na minha infância quando eu acessei isso na minha juventude. E só acessei isso por conta da militância e de estar próximo de pessoas que me disseram exatamente essas coisas. Eu tive uma formação feminista que me disse que eu era livre, eu tive uma formação religiosa, espiritual, que disse que eu era uma mulher de candomblé. Você é uma mulher feita, você é uma mulher que carrega ancestralidade na sua família, e você vai carregar essa ancestralidade, quer você queira, quer não. Ela está em você. Então, tudo isso é muito forte, né? Isso marcou muito profundamente. Então, eu tive que abrir esse livro com essa poesia para que as pessoas conseguissem acessar tudo que viesse depois dela. Por que eu falava tanto de um amor? Por que eu tinha tanto para falar sobre paixão? Por que eu tinha tanto que falar de afeto? Porque era uma necessidade falar sobre isso. Falar sobre coisas que não fossem simplesmente as duras e as marcas que o racismo trouxe para mim. Eu quero falar de amor. Eu quero falar sobre o meu corpo, gozando num corpo que é outro corpo. Eu quero falar sobre o meu coração entregue nas mãos de um homem. Eu quero falar sobre coisas que são extremamente essenciais para mim, né? E é o que me mantém viva nesse lugar de sobrevivência, talvez, não sei. Mas eu acho que para quem me vê e compreende mais ou menos é que eu preciso dessas drogas,
dessas coisas que me emergem. E aí o livro fala também muito sobre religiosidade, sim, com certeza, porque eu acho que isso é essencial para minha vida, né? Não sobrevivência, mas é a minha vida, né? Ter renascido em Orixá, ter renascido com Oxum e Oxalá foi um marco na minha trajetória. Então, isso tudo está muito minuciado ali, tá tudo muito, tá tudo nas entrelinhas, né? Então, é um livro que fala sobre esse coração que está ali batendo e apanhando ao mesmo tempo, assim, que bate e leva e o tempo inteiro ali. Então é isso, assim, é um livro muito de muitas poesias curtas, de muitas poesias soltas. É por isso que é um livro que não tem índice, né? É um livro linear. Você tem que ler o livro linearmente, porque é uma linha do tempo. E é isso, assim, é um convite para que a pessoa entenda como um coração ele precisa estar pulsante o tempo inteiro. Não, perfeito. E onde, para pessoal, caso alguém queira comprar, é nesse site que consegue comprar ou tem algum outro específico? Eu Isso, coloquei aqui na não, tela da é no editora. site da editora mesmo. É na editora. Tá, é Fractal Editora. Então já tem o link Isso. aí, pessoal, caso alguém queira ter interesse, aí tá aí para venda, tá? Bom, deixa eu só cumprimentar o pessoal que chegou depois, a gente já continua. Seja bem-vinda, Maria de Jesus, boa tarde. Matheus Moreira, boa tarde, seja bem-vindo. Suzy, a Suzy Faria. Interessante, quero ver seus vídeos. Você se expressa tão bem com as palavras, imagino que de linguagem corporal seja belíssima. Então já foi colocado aí o canal dela no YouTube, pode assistir lá as redes sociais dela. Depois você fala quais são as suas redes sociais, enfim, todos os lugares, o pessoal seguir. Deixa eu ver outro comentário aqui. Diego Costa. Sempre muito bom ouvir a Ornella falar dos seus processos. Serve como grande referência e aprendizado. Axé. Seja bem-vindo, Axé, Diego. amor. Maria Angélica, boa tarde. Seja bem-vinda. Matheus Poema gostou. Matheus Moreira gostou dos poemas lindos. Maria Angélica também. A Suzy. Uau, externar sentimentos em forma de poesias não é para qualquer uma. Parabéns. Sônia Bueno, seja bem-vinda, boa tarde. Maria Angélica, linda, maravilhosa. Suzy, cadê? Adoro poesia, leio mais poesia que prosa. Sei que não é muito comum. Bom, Eu também leio então vamos muito mais continuar o poesia. nosso bate-papo. Eu leio mais Bom, vamos poesia, continuar. é uma coisa mesmo que, assim, eu tenho uma eu tenho uma verve muito poética, assim. Eu acredito que eu não conseguiria me expressar de outra forma. Inclusive, eu tenho um projeto de mulheres escritoras em conjunto com a Maria Fernanda Portolani e Daniela Origuela, que são minhas companheiras de luta pela, pela escrita feminina. E a gente tem uma página chamada Manual sobre Escrita e Guerrilha, em que eu contribuo com poesia, enquanto a Maria faz crônicas e poesias e a Dani, ela faz crônicas. Assim, eu já tentei escrever crônica. Eu escrevi uma crônica que virou uma poesia. Então as pessoas falam: "Ah, que linda essa poesia". Eu falei: "Não, gente, é uma crônica". Ah! Então, assim, eu não sei, eu não consigo me expressar de outra maneira, né? Assim, eu tenho uma coisa que sai poesia, assim, não consigo muito, assim. Eu, às vezes, eu tento, por exercício, fazer algo em prosa, em conto, mas não é muito a minha praia. Mas eu acho belíssimo quem consegue fazer, e eu tenho muitas amigas que fazem crônicas lindas. Inclusive, Maria Fernanda faz crônicas muito bonitas.
E Entendi. é isso. E como que é esse processo de criação dessas poesias? Você, no dia a dia, você está ali fazendo alguma coisa e de repente já vem inspirações. É isso? Você já acorda pulsando poesia, é isso? É. Olha, é intenso. Porque, na verdade, assim, eu tenho processos que são vivências, né? E aí, assim, quando eu falo que, assim, eu sempre falo que a poesia vem em momentos que eu tô passando por turbulências. Obviamente que essas turbulências, elas não são ruins, e não são todas ruins, né? Elas vêm de um encontro maravilhoso, vêm de uma aproximação muito grande com o meu sagrado, vem de um desejo muito grande de pertencimento. Então, a poesia ela emerge dessa necessidade de expressão. Então, necessariamente, ela é a poesia que me encontra, né? Eu não encontro a poesia, ela que vem, né? Ela que me toma. Então, assim, eu não tenho esse processo de escrever. É por isso que eu falo que é uma escrevivência, porque eu simplesmente poetizo os meus desejos e as minhas vontades. Eu não tenho nenhum tipo de presunção de sentar e falar, eu vou escrever sobre qualquer coisa. Não vem assim. Não consigo. Mesmo se eu fizer um resgate de memória afetiva, não é a mesma coisa. Fica uma coisa muito falsa para mim. Então, às vezes, até quando eu escrevo de uma maneira meio forçada, fica no meu banco de dados ali e eu volto para aquela poesia depois que, então, eu fiz uma poesia sobre isso, agora eu estou sentindo isso, acho que eu vou retomar. Mas vem dessa necessidade mesmo, de encontro e de busca. A poesia me acha, né? Eu não procuro a poesia. Ao contrário da fotografia. A fotografia é uma busca, uma forma de enxergar o mundo com o meu olhar poético. Eu sempre falo isso. Eu tento transformar o que eu fotografo numa obra, assim, sabe, de como se fosse uma poesia ali, né? Eu não sei desenhar, então eu queria desenhar na fotografia. Eu ilustro na fotografia. E aí tem um cotidiano que vem em fragmentos, e aí eu quero capturar aquele momento para mim, e aí eu fotografo, assim. Às vezes eu fazia isso muito, né? Que infelizmente a gente não pode fazer mais porque a gente está aqui, né? Na clausura. Mas quando eu caminhava e eu tinha o meu cotidiano, que era a maioria do tempo na rua, eu gostava muito de capturar essas cenas que eu chamo de hoje de uma cartografia. Então, a cartografia, para mim, essa cartografia afetiva, ela vem em forma de fotografia e é a forma que eu utilizo de mostrar o meu olhar para o mundo. Né? E esse olhar sobre o mundo é a minha forma de tentar exprimir o que eu sinto de uma maneira mais leve, de uma maneira mais sem tanta, sabe, sem tanto peso, né? Sem tanta coisa assim que seja tão, né, intensiva demais, né? Não, aí a fotografia vem leve, a fotografia vem de uma maneira mais, sabe, relaxante. A fotografia me relaxa, me deixa mais em paz. A poesia não, como a poesia ela vem, nem sempre ela vem de algo que é leve, então às vezes ela se torna pesada para mim. Entendi, perfeito. Tem uma pergunta aqui da Camila que eu achei interessante, sobre usar o corpo para compor sua atividade, obra poética. Isso já foi interpretado como uma não-arte pelo meio literário? Já que vivemos em uma sociedade onde o corpo negro, principalmente feminino, é marginalizado? Se você puder comentar essa. Ótima pergunta, Camila. Camila é minha amiga querida. Olha, sempre, né?
assim, no meu início de processo, na edição do livro, isso em 2017, eu comecei a fazer alguns ensaios de nu, né? E, e realmente foi uma experiência, assim, para mim, inclusive na contracapa do meu livro tem esse ensaio. E eu quis deixar esse ensaio na contracapa do livro, porque para mim aquilo era muito libertador e ainda é. Para mim o corpo, ele ele é uma forma de me expressar poeticamente, sabe? Eu não vejo o corpo dessa maneira que muitas vezes, né, as pessoas veem como uma forma da marginalização da mulher, da estereotipização, ou até mesmo desse vínculo com a pornografia. Não vejo. Eu vejo o corpo como algo extremamente belo, extremamente artístico. E essa maneira em que eu me colocava nas fotografias era a maneira como eu tinha de exemplificar aquilo que eu estava escrevendo. Então, se eu falava sobre uma paixão muito grande, eu falo muito sobre sexualidade, porque eu não vejo problema nenhum em falar sobre sexo. Muito pelo contrário, eu acho que as pessoas deveriam falar muito mais sobre sexo e sexualidade, porque aí isso ia tirar, sabe, esse ranço que as pessoas têm sobre as relações, principalmente, né? Então, quando eu comecei a expor o meu corpo de uma maneira artística, eu sofri muito. Primeiro, você sofre muito assédio, né? Machista, assim, o ramo literário é extremamente machista com mulheres que mostram o corpo. Então, o que você escreve acaba assim sendo estereotipado, né, sexualizado de uma maneira erótica, né? Tanto que até hoje as pessoas falam, ah, Ornella escreve poesias eróticas, e eu nem acho que sejam poesias eróticas. Eu acho que eu falo sobre a minha vida. E se tem sexo na minha vida, que bom, né? Que bom que eu sou uma pessoa que goza, não é verdade? As pessoas deviam ficar felizes com isso. Mas parece que não, né? Não pode. Você não pode falar que você é uma pessoa que você tem uma vida sexual, né? Porque você tem que ficar naquele lugar sacralizador da escrita. Eu gosto muito, muitíssimo da fase da Hilda Wilst, em que ela fala sobre os escritos eróticos dela. Para quem ainda não conhece ainda esses depoimentos que ela faz, ela dá uma entrevista maravilhosa. Acho que Camila, se a Camila estiver ainda aí me ouvindo, a Camila sabe qual é a entrevista, ela pode contribuir com isso. É uma entrevista que ela deu para o jornal falando sobre um livro que ela tinha lançado, que eu esqueci o nome. Me ajuda aí, Camila, você sabe. Ela tinha escrevido um livro sobre. Ela escreveu um livro sobre a sexualidade de uma criança. E aí depois ela escreveu ai, eu esqueci o nome dos livros, gente, me deu um branco. E aí, assim, ela fez uma sequência de poesias eróticas e de livros que falavam sobre sexualidade. E aí, nessa entrevista, ela falou assim: você tem medo que as pessoas te rotulem como uma pessoa louca, como uma pessoa que não está no seu normal? E aí ela virou e falou assim: eu sempre escrevi o que era o normal, né, o que esperavam de mim, e eu nunca fui lida. Agora que eu escrevo essas sacanagens, e ela fala dessa forma, agora que eu escrevo essas sacanagens, todo mundo quer me ler, todo mundo quer saber quem eu sou. Então é isso, né? Assim, a gente tem hoje a Hilda como uma referência de escrita feminina, mas na época, né, nos anos 60, 70, ela foi extremamente marginalizada, né, porque escrevia sobre sexualidade. E foi invisibilizada porque ninguém reconhecia a sua escrita antes disso.
Então, o lugar da mulher enquanto corpo e sexualidade é sempre o lugar invisível. A gente não pode falar sobre o nosso corpo, a gente não pode falar que a gente tem uma sexualidade, a gente não pode falar sobre nada que não seja do reduto masculino. É o homem que pode falar sobre isso. Né? Por isso que tem tanto, né, tem tanto macho metido a Bukowski por aí, né? Tem muito macho literário que é metido a Bukowski, sabe, que tira foto com a garrafa de uísque do lado e com charuto, com Marlboro e filtro vermelho, né? Enfim, que fica bancando o mega escritor. Quando eu tiro uma foto com uma garrafa de uísque, as pessoas ficam chocadas. Por quê? Porque eu não posso tomar um uísquezinho de vez em quando. Eu não posso ser uma pessoa livre para fazer o que quiser da minha vida, né? É extremamente cruel o que a gente vive, né? Isso, amada, contos de escárnio. É isso. E tem outros também, se não me engano, enfim, um dos livros que a Hilda escreveu, teve o. Ai, enfim. Depois eu tento me lembrar e tal. Quem puder ajudar sobre essa obra da Hilda é perfeita, porque é justamente sobre isso, assim. Ela teve que subverter o que ela escrevia para poder ser lida, né? E eu, ao contrário, comigo é o contrário, porque eu escrevo justamente sobre isso o tempo inteiro e não sou lida. Ou seja, eu tenho que o quê? Eu tenho que escrever sobre o quê para ser lida, né? As pessoas gostam que eu o caderno rosa, isso aí, isso aí. E aí tem essa coisa de, sabe, eu vou ter que escrever sobre o quê? As pessoas aceitam que eu escreva sobre racismo, as pessoas aceitam que eu escreva sobre a minha militância, mas não aceitam que eu escreva sobre a minha vida afetiva, né? E aí é que tá, né? A gente é colocado, isso, amado, o caderno rosa de Lori Lamb, isso aí. Massa, cara, obrigada. E aí, assim, a gente tem essa coisa, né, de não poder ser o que a gente é. A gente não pode escrever sobre o que a gente quiser. A gente tem que manter essa aura intelectual, pseudo-intelectual, né, para performar algo para uma normatização branca, né? A gente não pode escrever sobre o que nos atravessa. A gente tem que fazer o que está previsto no mercado editorial. Mas aí o mercado editorial é branco, né? Como é que eu vou performar uma pessoa branca? Eu não sou. Difícil, né? Não, perfeito. Ó, esse bate-papo tá muito bom, e isso porque a gente nem entrou ainda no tema principal da live, né? Bom, daqui a pouco começa a Sim. live, pessoal, espera aí. Deixa eu só um comentário aqui do Marcos. Eu acho bonita a poesia, não uso no meu dia a dia, e isso exige muita maestria, coisa de pessoas que na alma tem magia. O poeta é a pimenta da escrita. A Hilda Barbosa, nos dias de hoje, sexualidade, corpo, qualquer expressão de autoconhecimento e de empoderamento, da liberdade de pensar e de se expressar, te torna transgressora e marginal. Exatamente. Olha, até Bom, apareceu uma Hilda. Falei de Hilda, apareceu uma Hilda. exatamente. Bom, vamos prosseguir então. Você aqui, peraí, a Suzy colocou, adoro. Ah, ela falou aqui, a vida é líquida. Da Sim, Hilda, né? Essa aqui, não é isso? sim. A Hilda é Bom, perfeita, assim, eu adoro todo o trabalho da Hilda, assim, me inspira bastante. bom, perfeito. Vamos continuar agora. Bom, agora vamos tentar entrar agora no documentário, que é o tema central. Aí, Sim, antes de entrar no documentário, eu queria fazer algumas considerações do que diz a nossa Constituição Federal na parte dos direitos sociais, o artigo 6º, né? São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia,
o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição. Aí, por que eu quis citar essa questão dos direitos sociais? Pois eu acredito que, como a temática central é falar das pessoas em situação de rua, essas pessoas elas estão com todos esses direitos suprimidos. Elas não estão com acesso à educação, à saúde, até que se chegar no SUS ele atende todos, mas a questão da alimentação também, que é precária nessas pessoas em situação de rua, estão sem trabalho, estão sem moradia, que é uma questão também que precisa ser debatida, enfim. Então, eles estão totalmente à margem da sociedade e o Estado brasileiro não tem atendido da forma que deveria atender, não tem políticas públicas para atender essas pessoas, principalmente agora, nessa atual conjuntura distópica que estamos vivendo, né? Como a gente vai falar dessas pessoas em situação de rua, esses moradores, aí eu peguei alguns dados aqui, né? Esses moradores que evidenciam em nosso dia a dia representam um grande número de habitantes em situação de rua. Estima-se que no Brasil há cerca de 192 milhões de habitantes. Quer dizer, já tem mais aqui. Esse dado aqui é do censo do IBGE, mas já tem mais. Eu peguei um dado um pouco desatualizado. Mas, enfim. E cerca de 0,6% a 1% são de população de rua. Então, 1% mais ou menos da nossa população está nessa situação. Em números, calcula-se que cerca de 1 milhão, de 2 milhões de pessoas tratam-se de estar em situação de rua. E todos os dias esses habitantes fazem parte do nosso dia a dia, nos mais variados aspectos e cenários, né? Acredito que essa realidade nos proporciona questionamentos que nos levam à reflexão, como o que levou essa pessoa a essa situação? Como convivem com essa realidade? Como interagem e interpretam essa situação de abandono? O que sentem esses moradores? Possuem perspectivas futuras? E quais seriam elas? Né? Aí existem vários fatores. Acredito que esse documentário, que não está concluso ainda, né? Que agora eu vou pedir para você falar sobre ele. Tem um trecho que eu vou passar aqui de 3 minutos mais ou menos, que eu vou passar para vocês, só para vocês ficarem introduzidos no documentário. E aí a gente já começa a falar sobre ele. Deixa eu compartilhar aqui então o documentário e a gente já vai falando sobre ele, só um minuto. Aí eu vou perguntar para vocês se o áudio tá bom, a imagem, porque às vezes fica ruim. Espera só um minutinho, deixa eu colocar ele aqui desde o começo. Aí a gente já. Espera aí.
ter sossego. Você não come bem, você tinha alimentação. Porque sabe daquela alimentação? É só para sobreviver. Da cidade não tá muito mais gente na situação. É tipo assim, eu, você, vamos para sua comunidade. Aí ele chega, agredir a gente, quer que a gente saia da rua, ele vai pra onde? Aí fica pra ele. Tem abrigo aqui, sabe? Tem, mas o abrigo ele leva a gente pro abrigo, dorme 2, 3 meses lá, depois que sai do abrigo, bota pra rua de novo. Eles levam tudo embora, se ainda dá um celular, eles só me deu um choque em nós, porque eu falei assim, senhor, tá num dia que tá choque, ele está aqui, nós estamos sendo humanos. Tira pra mim vocês ao lixo, olha os dedos, cara. Isso de gente, cara, os dedos, cara, pra nós, mas tanta glória. Bom, então ficou, o áudio ficou bom, pessoal, não sei se ficou bom, mas enfim, eu acho que tinha legenda, deu para ter uma ideia do que pretende ser esse documentário, né? Aí agora eu vou perguntar, bom, esse documentário, ele teve, aí eu vou perguntar para você, quais foram as motivações que levaram a esse projeto, a essa produção, qual que é o contexto territorial que ele está inserido, né? Na região, porque o foco é a cidade de Santos, então ele está dentro de um território dentro da cidade de Santos. Quais as motivações? A produção teve mais pessoas envolvidas. Gostaria que você me falasse um pouco a função social. O objetivo é dar voz a essas pessoas, ou essas pessoas já têm voz? Você só está dando uma oportunidade através de um meio de comunicação para que essa voz seja ecoada. Então, eu passo a palavra para você e começar já as suas considerações sobre esse projeto. Então, o projeto, ele, assim, eu estava fazendo uma pesquisa na Bacia do Mercado, né, uma imersão artística, e dentro dessa imersão eu percebi que as pessoas que estavam ali, elas tinham muitas histórias para contar, e principalmente tinha as próprias histórias para contar. Quando a gente fala em processos com população de rua, a maioria das pessoas falam, eu vou dar voz, eu vou fazer um documentário que vai falar sobre a invisibilidade dessas pessoas. Mas não necessariamente esses documentários, esses projetos, essas vivências, elas partem do pressuposto de que essas pessoas, elas têm as próprias experiências, elas têm a vida ali pungente, né, assim, ela tem todo um repertório que não é acessado, né? Então, eu pensei nesse projeto, que na verdade, assim, o documentário é só um fragmento do projeto, né? Existe uma preocupação de falar sobre a escrita, de se falar sobre a cartografia dessas pessoas, ou seja, falar sobre o caminho que as pessoas fizeram até chegar ali. E isso não é dar voz, isso é fazer com que elas sejam ouvidas. É diferente. Voz elas têm. O que as pessoas não fazem é escutar, né? O que elas não fazem é dar as ferramentas para que elas verbalizem. Então, o projeto, esse recorte que foi feito, foi justamente das entrevistas que foram feitas com essas pessoas.
E aí, como essas pessoas estão nesse lugar, elas falam sobre o quê? Elas falam primeiramente sobre o que está atravessando naquele momento, que é o quê? A condição dela ali, o quanto elas estão extremamente sendo negligenciadas, as violências que elas sofrem, né? É isso, né? Você coloca uma câmera na frente delas e elas automaticamente elas querem desabafar sobre o que elas estão passando naquele momento. Mas o projeto não é sobre isso. O projeto é fazer com que elas peguem a câmera, que elas passem por um processo de descobrimento da própria escrevivência e façam os próprios relatos. E aí a gente entra nesse, vamos dizer assim, nesse entrave, né? Por quê? Porque um projeto desse tipo, ele precisa de vínculo. Quando a gente fala de uma população que está em situação de vulnerabilidade, a gente precisa manter, né, esse processo de vínculo, de acompanhamento diário, né, semanal, mensal, que seja. Até porque são populações extremamente, né, flutuantes. A população de rua é uma população flutuante. A pessoa que está ali naquele momento, se ela consegue vislumbrar um lugar melhor para ela estar, ela vai. Não é à toa que a gente recebe morador de rua de outras cidades, de outros estados. Nós entrevistamos pessoas que vieram do Nordeste, que vieram do Sul, que vieram do interior de São Paulo. Então, assim, é uma população extremamente flutuante, né? Então, como manter vínculo com essas pessoas? Sendo que a gente não tem recurso para isso. E aí foi exatamente nesse processo em que o nosso projeto não vingou. Assim, não vingou naquele momento, né? Eu espero que, por orixá, que ele tenha caminho aberto a partir de agora. Porque se a gente não consegue manter esse vínculo, inclusive com parcerias no governo, a gente tinha uma parceira muito boa no albergue noturno e que, infelizmente, por questões políticas e de trabalho, ela se mudou para o Sul para buscar uma oportunidade melhor de fazer o trabalho dela. A gente perde profissionais muito bons na área da assistência social, porque a política pública do município é muito falha, é extremamente negligenciadora, né? Os poucos equipamentos que existem para a população de rua na cidade são extremamente higienistas, extremamente de exclusão, né? O albergue tem uma capacidade pequena, não recebe pessoas que tenham uma situação de drogadição, de alcoolismo, etc. Tem regras demais para uma população que precisa de acolhimento, que precisa de escuta, né? Então não tem um trabalho assim que seja de fidelização das pessoas, né? É tratado daquela forma assistencial, da forma como foi criada a política de assistencialismo. E é assistencialismo mesmo, de dar a cesta básica, dar a comida, dar a casa, para a pessoa passar um período, né? Não cuida da pessoa, não cuida das feridas, não cuida dos traumas, não busca a história da vida da pessoa, né? Não tem nada disso. Então, a partir do momento que eu fui fazendo o mapeamento, né? E passei, foram 6 meses, né? Inclusive, o projeto era um período curto, porque, na verdade, eu recebi um prêmio, que era um valor de R$3.000, o que a gente faz com R$3.000 dentro de um projeto dessa magnitude? Eu vou dizer para você que talvez eu fui muito ingênua de achar que eu ia conseguir fazer isso tudo. Mas é aquilo, assim, eu não tenho muita medida quando eu entro numa coisa, quando eu acredito em alguma coisa. Assim, eu não tenho muito filtro, eu acabo mergulhando profundamente. E aí eu mergulhei muito profundamente nesse projeto.
E aí o mapeamento dos equipamentos, o mapeamento do território para saber onde as pessoas dormiam, onde as pessoas comiam, os ferros velhos, né? O centro de reciclagem, aonde eles trocavam o material reciclável por dinheiro para poder comer, né? E para beber também, porque, olha, sinceramente, quem já esteve próximo da população de rua sabe o quanto é terrível estar na rua. Você precisa estar anestesiado, né? É hipócrita, um equipamento de saúde e assistência social que vai lá achando que pegar a pessoa, tirar de lá, vai tirar do vício. A pessoa tem problemas de saúde mental gravíssimos que precisam ser cuidados, né? Então, é uma população que precisa, assim, de um olhar humanizador. E é horrível a gente falar que a política pública precisa ser humanizadora. Não deveria, né? Não deveria mesmo, né? Então, a gente... E aí, fazendo o recorte da cidade de Santos, a gente sabe o quanto a cidade é extremamente excludente. É uma cidade que é dividida em dois lados, né? A orla, né? Agora a gente tem o VLT para fazer ali, né? O recorte sincronizado ali, né? É que está na parte do VLT para frente do mar, é o que está depois. Então a gente está ali vendo exatamente. A gente está ali vivendo esse recorte higienista da cidade, né? Porque a população de rua que frequenta a orla da praia, ela é extremamente violentada, né? Pela guarda, pela PM, pelos moradores, né? O morador que mora ali da orla ali, principalmente ali da parte ali para frente, não quer saber de população de rua ali. Tem que ficar longe, né? E aí, antes disso, né? Antes do VLT, antes de tudo isso, a gente sabia que essa gentrificação da cidade, né? Enfim, acho que todo mundo conhece o conceito de gentrificação, né? Que é desse planejamento urbanizatório da cidade progressista, mas que na verdade não é, extremamente excludente. Enfim, fazendo esse recorte, a gente já tinha isso no Santos Novos Tempos, antes do Alegra Santos, né, do Santos Novos, todos esses projetos, né, de melhoria do centro, por exemplo, que excluiu a população de rua ali dos comércios que estavam ali no centro. E aí tirou as pessoas da Cracolândia, elas foram para o mercado, foram para a bacia do mercado. Enfim, não existe nenhuma política pública séria. Existe um jogo de empurra, né? Se faz agora uma reforma na Ponta da Praia, tira-se todos os moradores de rua da Ponta da Praia, limpa tudo, porque é limpa, né? Eles acreditam que é uma limpeza, né, da cidade. E aí você limpa aquela parte da cidade e joga a população para outra parte da cidade. E elas vão para onde? Vai para o mercado, vai para o morro, vai para a Lemoa, vai para o dique, vai para onde essa população? E é uma população que trabalha, que vive, né? Vive do quê? Vive de reciclagem, vive de recolhimento de materiais, de trabalhos informais, né? De manutenção, de pintura. Ninguém está interessado em saber como é que essas pessoas sobrevivem. Porque acham mesmo que a pessoa está lá deitada, né? Porque quer. Porque escolheu. Quem escolheria uma vida desse jeito, né? Enfim. E aí a gente, dentro da proposta do projeto, a gente quis justamente falar sobre isso, né? E que
principalmente a gente desse a oportunidade e as ferramentas para que eles fizessem essa expressão. Em nenhum momento a gente pensou em fazer a captura somente da fala dessas pessoas. A gente almeja ter ferramentas para que eles se organizem e eles falem sobre si mesmo. Por isso que a rua fala por si. Porque a gente estava na rua e a rua tinha que falar, né? E quando a gente está na rua, a gente percebe o quanto ela precisa ser ouvida, precisa ser escutada de verdade, né? É por isso que a gente colocou esse nome. A rua precisa ser ouvida. E ela não está sendo ouvida. Nunca foi, na verdade. Não, perfeito. E é praticamente tanto para as pessoas, o cidadão e os políticos, essas pessoas são invisíveis, né? Às vezes a gente passa por uma pessoa em situação de rua, praticamente é um invisível, e tem aí às vezes tem alguns discursos também, principalmente não vou citar o nome, mas de uma mulher de um político aí de São Paulo, que nos governa, que falou que são pessoas que querem estar ali, são tudo vagabundo, preguiçosos, mas não tem que analisar toda a história de vida dessa pessoa, os motivos que chegaram até ali, que é uma pessoa que precisa de ajuda, de políticas públicas para, né, porque aí vem com aquele discurso também de meritocracia, mas será que aquela pessoa teve as mesmas desigualdades de condições, né, que às vezes muito... E uma questão que você falou também, a rua fala por si, o que você está dando dando voz não, é o lugar de fala, né? Então eles que têm que falar sobre si. Praticamente é essa questão que eu acho importante nesse projeto que vocês estão fazendo. Bom, e uma coisa, dá para traçar um perfil desses moradores de rua na questão de gênero, questão de cor, enfim, tem algum perfil que dá para ter uma ideia? A maioria ali tem mulher, homem, jovens, idosos, negros, enfim, tem como fazer esse panorama? Sim. O mapeamento que a gente fez naquele momento, a gente está falando de agosto a dezembro não, agosto não, junho, de junho a dezembro de 2018. Naquele momento, a gente tinha uma população, na sua maioria, negra, né, de homens negros, né, poucas mulheres, e a idade, assim, entre 20 e 40 anos, mais ou menos. Porque, assim, a gente não pensou em formulários, né? A gente não pensou nesse mapeamento buscando uma forma de traçar um perfil, muito pelo contrário. A princípio, a gente tinha como recorte mulheres em situação de rua, né? A proposta era essa. Mas a gente começou a observar que eram poucas mulheres, né? E a maioria dessas mulheres, elas estavam assim, elas tinham dentro do albergue ou da casa de passagem já uma forma já de subsistência. Então, assim, a mulher em situação de rua, ela não fica muito tempo, né? Ela busca uma maneira de sair daquela situação. Até porque, assim, a maioria das mulheres que estão em situação de rua, elas vão para a rua em situação porque foram violentadas, né? Estão em processo de doença mental ou em algum momento, né? E algumas estão com companheiros, né? Assim, existe também essa situação em que algumas mulheres estão com um determinado companheiro na rua, e também não são muitas. Então, assim, a princípio a gente queria fazer realmente esse recorte dentro desse lugar, assim, ouvir a história dessas mulheres. Mas aí a gente viu que tinha uma população muito grande masculina que a gente não podia ignorar, né? Que a gente tinha que, de alguma maneira, também abraçar,
Porque quando a gente está aí, a gente simplesmente não pode simplesmente fazer de conta que não tem. Tem sim, e a gente vai trabalhar com o que a gente tem. Então, nesse recorte, a gente encontrou isso. Muitas pessoas que vieram de outros estados, a gente conversou com muitas pessoas que vieram do Nordeste, vieram da Bahia, vieram de Pernambuco, enfim, do estado de Pernambuco. Então, assim, a gente tinha uma coisa, assim, de perceber que, além da questão desse recorte, né, de classe, de gênero, de racial, a gente tinha também essa questão da migração e do quanto os nordestinos eram mal vistos, né? E realmente continua sendo, né, dentro da cidade, né? Então, assim, são várias coisas, né? Assim, dentro dessa população, assim, a gente tem muitas nuances, né? E uma outra coisa que eu pude perceber também é o nível de escolaridade. Alguns tinham ensino médio. Conversei com um rapaz, quer dizer, para mim, 40, 45 anos, ainda é muito jovem, que ele era comerciante, que ele era empresário, né, no interior da Bahia, e aí, por conta de problema com o alcoolismo, a mulher saiu de casa, levou os filhos e ele ficou perdido, foi para a rua. Então, olha o quanto, assim, existem histórias que não necessariamente são aquelas que estão nesse imaginário preconceituoso das pessoas, né? Que é tudo vagabundo, que não sei o quê, sabe? Isso me perturba, isso me irrita profundamente, sabe? Porque ninguém está interessado em saber o que eles têm para dizer. Então, quando a gente fala em dar ferramentas para que eles possam, né, publicizar suas histórias, a gente está falando sobre isso. Dessas histórias virem com a realidade que elas têm. Não sou eu que vou contar. Não sou eu que vou passar um pano ou poetizar as coisas. São eles que vão dizer da maneira deles, né? Então, o projeto é sobre isso, né? É esse o processo. Entendi, perfeito. O Matheus, ele cresci escutando meu avô contando que na sua juventude morou um tempo na rua. Ele era recém-chegado do Nordeste e não encontrava emprego e dormiu na Praça dos Andradas. Acredito que existam muitos como meu avô hoje ainda. Muitos, existem muitos, assim, que saíram mesmo de uma situação muito ruim, e principalmente agora, em que a gente está vivendo, assim, essa questão da pandemia é algo muito, crítico. Eu acredito que a população tenha dobrado de rua. Porque a gente está vivendo o quê? A gente está vivendo numa situação econômica em que as pessoas não estão flexibilizando a economia de verdade, né? Pessoas que perderam emprego, pessoas que diminuíram a renda pela metade, né? E aí, como fazer, né? Porque você vive num aluguel, você não consegue pagar o aluguel. Aí você vai escolher entre o aluguel e comer. Isso é fato. É fato, isso existe. E a gente está vivendo isso agora. De pessoas que não têm condições de arcar com as suas despesas porque está vivendo nesse momento em que a gente está numa crise econômica muito grande por causa da economia. E não é simplesmente porque. E aí a gente realmente está num governo de bosta, a gente está mesmo, né? Mas a gente também está vivendo o reflexo dos outros governos. A gente não pode simplesmente fechar os olhos e achar que só foi agora que isso aconteceu, não foi, não, né? A gente já está, já faz uns 10 anos já num declínio, né, muito grande da economia. Agora o negócio tá piorando de verdade, assim, tá na tampa, porque tá atingindo todo mundo. Antes só estava atingindo uma parte da população. Agora é todo mundo que está na mesma roda, né? E aí agora todo mundo está em pânico.
Mas quem está sendo atingido mais ferozmente é a população que está mais, mais vulnerável. Eu não gosto muito dessa palavra, mas é isso. Quem está mais vulnerável é quem está ali vivendo o cotidiano e que não pode se defender, que não pode se cuidar. Sim, entendi. Esse documentário, pelo que eu estava lendo aqui sobre ele também ele vai compor a parte de um projeto que chama Habitação Caminho para Cidades Mais Justas, né? Pelo que eu entendi aqui, é isso? Esse projeto também Não, seria de você? não, esse Pode projeto é falar. do Ailton. O projeto é do Aqui também, Ailton, aqui, ó. 3 Sim, episódios. É vinculado ao nosso, porque na verdade o Ailton também colabora com. Então, assim, a gente é um coletivo, entendi. né? Eu, Ailton, Maria Fernanda e Daniela Iguela, nós somos um coletivo de comunicação que trabalha com arte de comunicação. E então, mas esse projeto especificamente é um projeto do Ailton, a pesquisa dele, e que tem sido feita desde 2018 também, que faz um recorte preciso sobre a questão da moradia e habitação, né, que perpassa principalmente sobre as políticas públicas que não existem na Baixada Santista, né? Então, até realmente para quem quer se aprofundar sobre a questão da moradia, eu realmente super indico esse documentário do Ailton que está perfeito e que ainda tem ainda muito mais ainda a ser feito, mas é aquilo, né? A gente está falando sobre processos nossos que a gente não dá conta por quê? Porque a gente não tem sustentabilidade para esses projetos. Né? São projetos extremamente importantes que nós, enquanto educadores, enquanto artistas, ativistas, a gente tem tocado muito na raça. A gente está tocando tudo na raça. Não tem nenhum tipo de incentivo para nós. E é o que é foda, né? Porque a gente está fazendo um trabalho super importante e a gente sabe que a maioria das verbas de incentivos culturais está indo para projetos extremamente. Nossa, eu não tenho nem palavras para dizer alguns projetos que a gente vê que são contemplados em alguns editais aqui na Baixada que dá vergonha, gente, né? Porque é isso, né? Existe assim um nicho de trabalho de dentro da arte e cultura, assim, que sinceramente não abrange toda a sua diversidade, né? A gente precisa, sim, ampliar essa visão sobre o que o artista faz, né? Sobre o que nós, enquanto artistas que estamos ali vivendo um cotidiano dentro de uma esfera social, desse recorte, o que a gente está produzindo, né? O que a gente está transformando, né? No meu canal, inclusive, para além desses meus projetos, eu tenho projetos que eu fiz com adolescentes e jovens, enquanto educadora social, enquanto educadora, arte educadora, produzindo projetos com jovens e adolescentes, né? E aí é que tá, assim, são esses projetos que são de transformação, são esses projetos que são de impacto. Esses projetos têm impacto na vida de um adolescente, de um jovem. Você levar uma câmera, você levar um celular e falar para ele, olha, vai lá e filma. É contigo. Você vai escrever o roteiro, você vai pensar no figurino, você vai pensar em tudo. Eu só estou aqui para te orientar. Eu não vou pegar na câmera. Você faz tudo sozinho. E aí eles ficam te olhando com aquela cara assim, como assim? Você não vai fazer? Como assim? O que eu vou fazer? Não, quer fazer um roteiro? Eu te explico como fazer, mas você vai fazer. Você quer editar? Eu te explico como editar, mas você vai editar. Eu não vou pôr a minha mão, você vai fazer. E aí você dá autonomia, você respeita aquela pessoa enquanto indivíduo. Você faz com ela, você não faz para ela.
E é isso que a gente pensa enquanto educador social. O nosso coletivo, a gente tem essa missão, instrumentalizar, dar as ferramentas para que as pessoas consigam se comunicar, para que as pessoas consigam, sabe, dizer o que sente, dizer o que pensa, né? Que isso não fique, né, nas mãos de determinadas pessoas, de determinadas produtoras. Não. Mas você tem um celular, por que você não faz? Né? Aprenda as ferramentas e faça. Né? É isso que a gente quer. E talvez por a gente ser tão ousado nisso, acho que talvez a gente, né, a gente enfrente tantos obstáculos, porque a gente não quer ser intermediário, né? A gente quer simplesmente fazer acontecer. Entendi. E agora com essa. Porque existe um projeto político, principalmente com a vinda desse cara no poder, como presidente, é um desmonte total da cultura, né? Já estamos Sim. em sei quantos. Primeiro que saiu era Ministério da Cultura, foi reduzido a uma Secretaria Especial da Cultura, né? Ou seja, já diminuiu o status da. Aí tivemos alguns ministros aí, Regina Duarte, aquele Alvim, agora o Mário Frias, mas parece que esse governo ele tem um viés ideológico, está tendo uma guerra cultural, parece, e com esse desmonte acaba dificultando mais ainda a questão, principalmente também do seu documentário, desses projetos culturais, ou isso não tem nenhuma influência, esse desmonte que está acontecendo na cultura do país? Piorou. Como eu disse antes, piorou. Antes já não tinha, piorou. A gente tem isso já vem de muito tempo, né? Não existe incentivos, né? Vamos fazer um reporte sobre o território que nós estamos, né? Sobre a Baixada Santista. Quais são as políticas de incentivo à produção cultural? Em Santos a gente tem o Facult, e aí todo ano é uma briga, né? Ridícula, porque na verdade poderia ser algo muito maior, né? Poderia ser distribuído de forma muito mais uniforme, mas fica sempre nas mãos das mesmas pessoas. Não muda, não circula, né? Tem o PROAC estadual também, que na verdade, assim, as pessoas que estão fazendo cultura em lugares de periferia ou que não tem muito acesso, elas não têm formação para fazer edital. Como é que uma pessoa que não tem formação vai fazer um edital? Né? E aí é complicado mesmo, né? Se não tem formação em produção cultural, como é que essas pessoas vão fazer edital? Então, assim, existe sim uma falta de oportunização, uma má distribuição dos recursos e uma falta de visão mesmo sobre o que é produzir arte aqui. Né? Então, a gente tem um total colapso do que a gente vive agora. Óbvio que agora com a lei que está surgindo agora, né, com o Aldir Blanc, que foi aprovada, existe toda uma movimentação dos artistas, né, e de organização para que se consiga fazer uma inserção justa, né, dos artistas que estão de alguma maneira nessa margem sem acesso à informação, sem acesso a recursos, né? Teve um mapeamento em Santos em que as pessoas estavam totalmente sem entender. Pô, como é que eu faço um portfólio, gente? Na boa. Pessoa que está ali produzindo cultura ali na raça, você acha que alguma dessas pessoas sabem produzir um portfólio, velho? É muito cruel, sabe? Tipo, é isso, entendeu? Não que essas pessoas não tenham que saber o que é um portfólio, tem que saber, mas para essas pessoas saberem, você precisa instruir essas pessoas, né? Como é que você coloca no edital que precisa portfólio se você nem explica o que é um portfólio? As pessoas não sabem.
né? Então, assim, difícil, né? É complicado. Você tem que simplificar as linguagens, você precisa uniformizar as linguagens, você precisa acessibilizar, né? E aí, por isso, essas minúcias, é que você acaba excluindo agentes de cultura. Pessoas que estão ali organizadas, legais, mas que, meu, na boa, não conseguem separar todas as reportagens que foram feitas sobre aquele grupo artístico. Porque não tem tempo, tá fazendo o tempo inteiro. Você acha que na hora que você tá lá fazendo, você vai pensar, pô, peraí, eu tenho que salvar no computador essa matéria que saiu na tribuna agora. Gente, nem eu. Eu passei 2 meses, agora, esses 2 meses que eu tô parada, né? Pegando meu portfólio e atualizando, porque eu não tinha tempo, eu tava trabalhando, tava, ó, correndo, sem tempo, me produzindo, correndo atrás, sem tempo de parar e ficar fazendo portfólio, gente. Então é isso. Quando você fala em acessibilidade, é isso também, né? Cuidar dessas minúcias, né? Cuidar de quem está produzindo arte. Entendi. Bom, tem algum prazo, assim, talvez não seja possível falar sobre isso, de conclusão desse projeto? Por enquanto ele está em stand-by ou não tem Tá, é como total prever? stand-by. A gente está correndo atrás de financiamento. É isso. E nesse contexto, a gente está correndo atrás da nossa sobrevivência. Tanto eu como a Ailton, principalmente nós que somos artistas autônomos, tanto eu e a Ailton, a gente está correndo atrás do prejuízo. Por isso que eu falo, né? A sustentabilidade do artista é como? Né? A gente está aí correndo atrás. Então, como é que o artista vai produzir arte se ele não consegue nem se sustentar, não consegue pagar um aluguel? Né? Essa é a realidade que a gente está vivendo. Até porque a gente está num contexto também de pandemia, a gente não sabe o que vai acontecer com a gente amanhã ou depois. Quando é que essa vacina vai chegar? Então a gente não tem a menor noção. Óbvio que a gente vai trabalhar para que aconteça. É o nosso desejo. Mas a gente não tem previsão absolutamente nenhuma. Entendi. Bom, espero que seja o mais breve, porque é de suma importância esse projeto. Eu acho que vai contribuir muito aqui para nossa cidade, para Santos, principalmente. Bom, agora eu vou passar a palavra para suas considerações finais, se você tem algo mais para colocar sobre o documentário, quais a sua. Aí você fala o que você pretende falar, suas considerações finais, sobre outras questões também. E aí a gente finaliza nosso bate-papo aqui, que foi muito bom. Por mim, a gente ia conversar mais, tá? Mas pode dar suas considerações, sua palavra de esperança nesse momento que a cultura está sendo destruída, né? Claro que isso não vem de agora, mas agora está mais em evidência e parece que tem um projeto para isso, né? Um projeto Sim. político para a destruição total da cultura e da educação, né? Então, acho que são essas duas coisas que estão em destruição no país. Tá? Então, eu passo a palavra para você para essas considerações finais. Bem, primeiro eu queria agradecer muito pelo espaço, por essa troca, foi muito bacana. É sempre muito importante a gente ter esses momentos em que a gente pode, de alguma maneira, falar sobre os nossos processos, poder dar visibilidade para os artistas locais que estão em processo constante de refazimento, em constante de luta. As pessoas não têm ideia do que é viver de arte, né, no Brasil, o quanto é dificultoso você abrir mão de uma estabilidade financeira para poder viver do que você acredita, né, para poder construir sonhos possíveis para você, mudar realidades. Gente, não é utópico, não, é fazer, sabe? Não é utopia, é fazer, né? Eu acredito nisso, né? Por isso que eu faço. Então, para além disso tudo, né, eu realmente espero que a gente consiga passar por isso. Eu não sei se a gente vai conseguir passar inteiro,
né? Mas eu acho que o importante é passar, né? O importante é a gente conseguir se fortalecer. E eu acredito principalmente que se a gente não começar a se voltar para a periferia, se voltar para a base, como o Mano Brown falou, volta para a base, militância, volta para a base. Vocês não estão fazendo o trabalho de vocês, não estão mesmo. Vocês não estão olhando para a periferia, vocês não estão olhando para as pessoas. Vocês estão muito preocupados em fazer os seus acordos políticos, né, no alto escalão, esquecendo que existem pessoas lá embaixo, né, que precisam ser ouvidas, né, e não é dar voz, é visibilizar a voz, é muito diferente, né? Então, assim, quando a gente está pensando nos nossos projetos, a gente pensa justamente nessa transformação de realidade. A gente quer realmente fazer impactar as pessoas. O Ailton está aí na trincheira, está fazendo seus trabalhos aí com a população, principalmente nas pessoas que estão aí sendo desabrigadas pela prefeitura, né, sendo totalmente, assim, é isso, a gente está vivendo num caos e ainda vem a prefeitura e resolve tirar o teto das pessoas, né? Então, nesse lugar, né, as pessoas não vão, quer dizer, as pessoas, estou falando dessas pessoas que se dizem organizadas, partidárias, seja de direita ou de esquerda, nenhuma delas estão lá para ver o que está acontecendo. Mas aí vai o quem? Vai uma pessoa que está lá disposta na ação, na ativa, né? Somos nós, que estamos na trincheira. E aí, quando eu falo na cultura, quando eu falo nesses processos de transformação, eles são cotidianos. São cotidianos. Não se dá num dia para ontem, não se dá numa imersão, não se dão em 3 meses. Ninguém transforma território em 3 meses. Em 3 meses você se aproxima, você consegue mapear o lugar e você consegue enxergar aonde você está. E aí, depois disso, você gera transformação. Ou você sai transformado. Porque não existe lugar onde você vá, que você sinta que essa realidade é cruel e cortante, que você não saia transformada. Eu saí de todos os lugares onde eu saí extremamente transformada. Inclusive, eu tenho um documentário, outro documentário, que também não deu prosseguimento, que eu fiz com as mães da Lemoa. As mães que tiveram seus filhos assassinados pela polícia, pela PM, na Lemoa, enquanto tinham suas casas sendo demolidas pela prefeitura. Ou seja, é um trabalho que não vai acabar nunca, mas que a gente está lá sempre tentando fazer o que pode e o que não pode. Mas, enquanto isso, a gente precisa sobreviver também, né? A gente quer, sim, fazer com que as pessoas consigam acessar os seus direitos. Porque estão lá, os direitos estão lá, elas precisam só acessar, elas precisam entender que elas fazem parte desse lugar, dessa sociedade, né? Então, quando eu vejo uma pessoa que apoia o governo, eu entendo que essa pessoa está iludida demais. Ela precisa não passar por um processo de lavagem cerebral e entender que a esquerda é maravilhosa. Não é isso. Ela precisa entender que ela faz parte dessa engrenagem de exclusão. Entendeu? Que quem está sofrendo mais com tudo isso é ela, não é eu, não é você. É ela que está sofrendo com a violência, que está sofrendo com a queda da economia, que está sofrendo com essa doença. A pessoa diz e fala que não precisa se vacinar. Ele quer que todo mundo morra, velho. Ele quer que você morra. Porque aí é menos gente, é menos trabalho. Vai ter sempre gente populando, vai ter gente reproduzindo o tempo inteiro. É isso que eles querem. Né? É isso que a gente pretende levar quando a gente vai lá fazer uma ação artística. A gente coloca a arte na frente para ficar tudo mais acessível. E depois a gente chega com um soco, bem no estômago. É isso.
Não, perfeito. Foi muito bom esse bate-papo, Ornella. Espero que você esteja de novo nesse espaço quando tiver concluído esse projeto, que acredito que vai ser em breve, e a Tá gente vai ótimo. conversar mais sobre a conclusão dele. Bom, quero agradecer a presença de todos que ficou nessa tarde conosco, tá apreciando o bate-papo e tá aí, colocamos a página da Ornella lá no YouTube, enfim, depois ela passa, esse vídeo vai estar gravado, depois eu vou colocar no YouTube, aí vocês, quem não conseguiu assistir na hora, vai ter a oportunidade de assistir depois. Compartilha, curta, se inscreva no canal, tá? Se inscreva no canal da Ornella também, vamos de forma coletiva construir essa transformação, porque principalmente nesse momento, que é urgente isso, não é para amanhã, nem para daqui, nem na próxima, nem para a próxima eleição, é para hoje, Sim, para agora, né? é Então, agora. às vezes a gente fica muito focado, vou esperar 2022, não tem como, talvez nem 2022 tenha, talvez nem isso tenha. Então, a gente precisa construir esse trabalho agora, já nesse minuto. Bom, eu te Isso. agradeço, Stella. Obrigada. Poderia estar conversando aqui por mais tempo, mas é isso. Então, o espaço está aberto para a gente conversar depois sobre outros projetos e a gente vai conversando, tá? Muito obrigado Tá pela ótimo. presença, pelas contribuições, aprendi muito com você e é isso. Muito obrigado, tá? Até a próxima. Obrigada eu. Beijo para Tchau, todos. tchau. Tchau, beijo.